Bem aí, todo mundo na bênção, na paz. Amém. Irmã Nilza, como é que a senhora está, irmã? A senhora consegue ativar seu microfone aí para falar com a gente? Aí. Uhum. É Nilza Venas? Isso, isso. Paz, pastor. Ai. A senhora pode orar, irmã, para a gente iniciar a aula? Posso sim. Oremos. Licença, se eu desligar aqui a televisão. Não dá nem para ouvir, não. Tá tudo tranquilo. Oremos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença para te louvar e te agradecer por este dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora, Pai, queremos, em nome do Senhor Jesus, pedir a ti, Senhor, que abençoe-nos, ó Deus, nesse momento, que possamos, ó Deus, ouvir, Senhor Deus, a tua voz através do teu servo, e que, através desses estudos, ó Deus, nós possamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para aprender mais e mais de Ti. Então, Pai Santo, dá ao Teu servo, professor e pastor, a Tua divina graça, a Tua bondade. Faz, ó Deus amado, na mente dele, aquilo que é necessário para que a gente possa aprender, pois nós queremos aprender de Ti e o Teu servo tem sido um instrumento. Então, continua abençoando o Teu servo, abençoando todos os que estão a ouvir essa aula nesta noite, e que o Senhor esteja preparando tudo de acordo com o seu querer e a sua boa vontade. Tudo isso pedimos ao Senhor e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uhum. Amém, irmã. Obrigado. Nada. Vou desativar seu fone aqui, Pronto. mas se quiser falar, é só ativar, viu? Tá certo. Tá. Amém. 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 Pronto. Bom, minha gente, chegou o dia, né? Não tem ninguém de piriri aí, não, né? Pessoal nervoso, agitado, pastor, misericórdia, não terminei o sermão. Eita, ele deu um nervoso aí, foi? Oh, é isso mesmo, faz parte, gente. Tá bom? Sejam bem-vindos ao clube. Esse nervosismo, ele é saudável, né? Isso também demonstra que nós somos pessoas normais, né? Graças a Deus. Então, nervosismo, até hoje, ontem mesmo eu preguei, e assim, por mais que não pareça, né, quem me vê pregando ali e tal, mas dá aquele friozinho na barriga, a mão sua um pouquinho, você fica naquela expectativa, né, de você poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, assim, é normal, tá? É normal. A gente só não pode deixar que isso nos vença, né? A gente só não pode deixar que isso nos domine. Então, a gente tem que confiar que Deus ele vai nos usar, tá bom? Gente, a proposta da aula de hoje é que vocês compartilhem, né? Como já foi falado, vocês compartilhem aquilo que Deus falou ao coração de vocês, vocês estruturaram, né, a mensagem de vocês, aquilo que Deus falou, através de um esboço, vocês fizeram essa organização. Então, eu acredito que vocês estão em condições de compartilhar, tá? Eu falo que vou fazer sorteio, porque, assim, se ninguém se voluntariar, né, o único jeito para a gente resolver o impasse é sorteando. Mas, normalmente, eu peço os voluntários, né, se manifestem, né? Eu peço que os voluntários se coloquem, porque eu entendo, assim, que é melhor a pessoa falar voluntariamente do que, de repente, tomar um supetão, assim, meu nome apareceu, e agora, né? Outra coisa também, alguns já me procuraram para falar que não conseguiu terminar já temos uma voluntária, Glória.
teve alguns me procuraram. Se tiver mais alguém, vai colocando aí, porque eu já vou liberar já a palavra para os pregadores da noite. Então, assim, alguns alunos me procuraram falando da dificuldade, que não conseguiu terminar, ok? É compreensível, tá? Alguns alunos estão com problemas familiares, outros estão com novas demandas que surgiram, né? Depois que o curso começou, e eu entendo isso perfeitamente, tá bom? Então, esses irmãos que me procuraram, fiquem tranquilos, tá bom? Fiquem tranquilos. Aí, assim, como a gente tem mais ou menos aí 1h30, né? Vamos colocar assim, então a gente tem tempo para que, pelo menos, vamos colocar aqui, pelo menos 10 alunos, pelo menos 10 a gente consegue ouvir. Cada um aí tendo, deixa eu ver, 10? Não, 10 é muito, né? Eu sou de humanas, viu, gente? Eu sou de humanas. Vamos pensar aqui em 9, né? 9 alunos, dá 90 minutos, 1h, 1h30, né? Então, agora sim, tentem se policiar, tá bom? Se perceber que o tempo tá atingindo os 10 minutos, é horrível, né? Eu não posso interromper, ainda mais que é uma coisa que é espiritual, uma palavra que Deus está compartilhando com a gente. Então, assim, a gente vai dar uma tolerânciazinha aí, mas tente se organizar, aqueles que vão trazer, né, o texto, explicar. Não precisa ficar preocupado, outra coisa que é comum nesse momento. Ah, eu quero explicar os tópicos, como é que eu construí. Não, esquece isso. Pense que você está no púlpito agora e você tem 10 minutos para trazer uma mensagem de Deus. Todo mundo aqui conhece a estrutura, todo mundo aqui sabe como é que faz, então, todo mundo que lute aqui agora, né, para conseguir entender na sua mente e quiser anotar também, para depois a gente poder comentar alguma coisa, tá? Então, assim, nesse momento, quem for falar, fale como se você estivesse no púlpito da sua igreja, abençoando a vida dos irmãos. E você não vai ter 30 nem 40 minutos, porque é uma prática aqui da aula, né? Mas você terá 10 minutos. Então, é só enxugar, né? É só enxugar aquilo que você vai falar. Por exemplo, um tópico que você falaria em 7 minutos, você vai ter que falar em 2, né? Então, é só fazer a condensação aí de tudo que você tem, de tudo que você tem a dizer. Gente, vocês vão deixar a Rosenilda sozinha? Não são solidários, não. Ó, Solange também já levantou a mão. Solange também já levantou a mão. Para pregar, né, irmã? Não é para fazer pergunta, não. Não, primeiro eu quero tirar uma dúvida. Pai Senhor, Paz. ô pastor, como você já explicou, será uma leitura, né? Porque nós não temos condições de explicar. Eu gostaria de saber o seguinte: tem a necessidade de nós lermos falando, por exemplo, o objetivo, Não, o tema, eu posso seguir? isso. É o que eu estou dizendo aqui, ó. Fale como se você estivesse no púlpito, sem essas interrupções, sem esses, sabe? Esses quebradinhos. Não precisa. Porque eu vou conseguir perceber qual é o objetivo, eu vou conseguir, pode ficar tranquilo, tá? Certo. Então, vocês vão falar de maneira fluida, aberta, né? Como se estivesse pregando mesmo na igreja. Os tópicos, é claro que os tópicos vocês vão mencionar, né? O primeiro Sim. tópico, alguma coisa assim, vocês podem usar a linguagem que vocês costumam a usar sem problema, tá bom? Ok. E Então, no caso, os versículos que nós utilizamos, tanto no texto como nos tópicos, a gente precisa ler. isso, isso. Aí é isso. Se você está querendo saber se é para ler o sermão todo, né? É, se você se sentir mais seguro assim, tranquilo. Façam como vocês costumam fazer, tá? A única diferença é o tempo, que vai ser mais reduzido, tá bom? Eu acabei baixando a mão do povo aqui, oh meu Deus, perdão, gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar lembrar quem foi que levantou a mão. Foi Solange, Disley, é isso? Ó, Rosenilda primeiro, depois Solange,
depois Disley. Vamos começar com essas 3 irmãs, tá? Aí os demais vão criando coragem. Os demais vão criando coragem ao longo aí do tempo, tá? A ordem também, se as irmãs quiserem mudar, mas eu acho que não precisa não, tá? Não precisa não. Tem um recurso aqui, deixa eu ver se eu lembro onde é que fica. Tem um recurso aqui, mas eu acho que vai deixar vocês nervosos, né? Eu vou deixar vocês à vontade. Aí o Wilson está perto de Rosenilda aí, qualquer coisa ele puxa o paletó dela aí. Ok, Pronto, pastor. Posso pronto. sim. Amém. Então, gente, nós vamos agora, eu vou fixar aqui a irmã Rosenilda, né? Para todo mundo. Eu vou ver se aparece fixa aqui para todo mundo. Vou desafixar a minha. Pronto. Então, minha irmã, Deus abençoe. Pode ativar aí o seu microfone, tá? Ela vai falar pelo meu, pastor. Ah, O meu pronto. funcionando. Eu vou falar pelo de Wilson, como está perto, eu acho que vocês estão me ouvindo bem. Tá ótimo. A gente está Eu ouvindo. testei hoje, eu lendo, e deu 10 minutos. Eu sempre coloco o cronômetro quando eu vou falar, porque às vezes eu falo demais, então o cronômetro já está aqui contando. O texto bíblico que eu usei, né, mas eu posso falar também do objetivo, que é mostrar o que é necessário servir e demonstrar amor em nossa casa. Porque vós, irmãos, Gálatas 5, 13 e 16 e Gálatas 5, 22. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não negligenciar o amor do nosso lar é um tema que está na nossa igreja no mês de maio. O amor é um fruto que precisa ser demonstrado também em nossa casa. No contexto histórico do livro de Gálatas, a região da Galácia, hoje a atual Turquia Central, era uma província romana desde 189 a.C. Era um território relativamente recente, formado por povos celtas, os gálatas, que se tinham assentado na região e que, ao longo do tempo, haviam sido influenciados por culturas helenistas e romanas. A religião helenista e seus deuses olímpicos, né, como Zeus, Poseidon, Hera, coisas que a gente já assistiu até filme, Atenas, Apolo, Artemis, e seus rituais também faziam parte da rotina dos Gálatas. E se manifestava todas essas religiões lá na região da Galácia. Os Gálatas adotavam também algumas práticas próprias deles, religiosas gregas, mas também mantinham suas próprias tradições celtas, como lendas, música folclóricas e a influência do Halloween, também é um original, é de origem celta. E na região da Galácia, Paulo tinha trabalhado duro em sua primeira viagem missionária para fundar igrejas na região, incluindo Antioquia, Derbe, Icônia, Listra, que ficava mais na região sul da Galácia, que a gente vai ver em Atos de 14 a 16 a citação de todas essas cidades. E o objetivo principal da epístola é colocar fim aos ensinamentos falsos dos judaizantes. Desde a fundação dessas igrejas, os judaizantes haviam se infiltrado e obtido um certo controle delas, corrompendo a doutrina da salvação, especificamente a justificação pela fé. A essência do argumento de Paulo para refutar o ensino deles é registrada em Gálatas 2:21. Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo também defendia sua autoridade como apóstolo e combatia as influências
dos falsos mestres que tentavam desviar os Gálatas do verdadeiro caminho. No tópico 1, versículo 13a, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. O apóstolo Paulo estava ensinando aos Gálatas uma premissa básica: nós somos livres. Os Gálatas estavam abraçando o evangelho falso. O apóstolo insistia para que eles firmassem na liberdade com que Cristo nos libertou. Nossa liberdade é espreitada. Muitos inimigos tentam convencer-nos de que ainda somos escravos. Somos filhos da promessa, éramos escravos antes de Cristo nos libertar. Escravos dos nossos pecados e desejos. Vivíamos escravizados na coleira do pecado, andando segundo o curso desse mundo, e éramos filhos da ira, como está lá registrado em Efésios 2, 2 e 3, em que, em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Tópico 2, 13b. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há dois extremos perigosos com respeito à liberdade cristã. De um lado, o legalismo, que é um erro de interpretação bíblica, que muitas vezes nos leva a uma vida religiosa formal, mas sem o verdadeiro relacionamento com Deus. E do outro lado, a licenciosidade, que, entre outras coisas, significa uma conduta que é desregrada, descomedida. Nossa liberdade não é regulada por regras exterior, porque recai no legalismo. Não podemos usar nossa liberdade para viver em desacordo com a palavra de Deus. A liberdade cristã é uma licença para pecar. Neste versículo, somos advertidos e recebemos também um chamado para servir em amor. Nos traz a ideia da mutualidade, que diz respeito a coisas que os cristãos fazem uns aos outros e uns em favor dos outros, no que se refere ao mútuo amor e unidade. E qual a mais especial e completo modelo de unidade do que a família? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está lá em 1 Timóteo 5, 8. Tópico 3, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne sempre milita contra o nosso espírito. Ela é oportunista e está sempre pronta a aproveitar as oportunidades. Estejamos alertas e vigilantes. O diabo, o nosso inimigo, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. A displicência com que tratamos as relações interpessoais com a nossa família quebra uma unidade celular, e quebrando essa unidade não será possível almejarmos essa unidade na Igreja de Cristo. Nas igrejas da Galácia, os dois extremos existiam, os legalistas e os libertinos, e destruíam a comunhão de todos, não só na igreja, mas também nos nossos lares. Devemos agir com os irmãos e não como cães e gatos, sempre envolvidos em conflitos. É o espírito da vida que habita em nós e não o instinto da morte. Morder e devorar são atos destrutivos que não devem existir entre irmãos em Cristo e nem com os da nossa própria família. Eles também estão incluídos nos cuidados que temos que ter com o outro. O diabo age na vida humana através de pequenas escolhas que levam a caminhos diferentes, nos levando a embates e abandono no seio da família, o que nos levará inevitavelmente para longe da fé.
e da liberdade de uma consciência sã, com o objetivo de amar Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O inimigo das nossas almas atua de forma sutil, introduzindo distrações e incitando atitudes drásticas que ferem, afetando tanto a vida física quanto a espiritual. A principal estratégia dele é operar na sombra, aproveitando brechas e desvios para nos afastar do caminho de Deus. O fruto do Espírito é um só, com vários gomos. O exercício deles começa na nossa casa e é repartido na igreja com nossos irmãos. E para ilustrar uma história, uma mulher viu 3 homens de barbas brancas sentados na porta da sua casa. E ela não os conhecia, mas pensou que eles poderiam estar famintos. E ela disse: não os conheço, mas devem estar com fome. Por favor, entre e coma alguma coisa na minha casa. E eles perguntaram: o homem da casa está? Ela disse: não, ele está fora. Eles responderam: então, não podemos entrar. À noite, quando o marido chegou, ela contou-lhe o que aconteceu. Vá, diga que eu estou em casa e convide-os a entrar. A mulher os convidou a entrar. E eles responderam: não podemos entrar juntos. E ela perguntou: por que isto? Um dos velhos explicou-lhe: o nome daquele é fartura, apontando para um dos seus amigos. E do outro é o sucesso, e eu sou o amor, e completou. Agora vai e discuta com seu marido qual de nós vocês querem em sua casa. A mulher falou então ao marido, e quando ele ficou sabendo disso, ele ficou arrebatado. Falou: que bom, então nós vamos chamar a fartura para a nossa casa. Deixe-o vir encher a nossa casa de fartura. A esposa discordou. Meu querido, por que não convidamos o sucesso? E a cunhada deles, ouvindo do outro canto da casa, apresentou sua sugestão. Por que vocês não convidam o amor? Pense aí na nossa casa cheia de amor. E aí eles, atendendo o conselho da cunhada, o marido disse: vá lá fora e chame o amor. A mulher saiu, então, e convidou o amor para entrar. Perguntou: qual de vocês é o amor? Por favor, entre e seja o nosso convidado. O amor levantou-se e seguiu em direção à casa. Os outros 2 seguiram-no também. Ela perguntou, surpresa: por que eu convidei o amor e vocês todos estão vindo atrás dele? E o velho homem respondeu: se você convidasse a fartura ou o sucesso, os outros 2 esperariam aqui fora. Mas se você convidar o amor, onde ele for, iremos. Iremos com ele. Onde há amor, há também fartura e sucesso. Você tem pensado que as verdades e mandamentos do nosso Deus é aplicado somente na igreja? Você tem dado ocasião à carne e egoisticamente pensado que só seu bem-estar importa na sua casa? Pense um pouco. Tem alguém na sua casa que se sente carente de sua atenção e amor? Esse foi o meu sermão. 12 minutos, pastor, mas quando eu ensaiei de manhã foi 10. Que maravilha, minha irmã, que maravilha. Glória a Deus. O povo está aí só glorificando aí, ó. Se tivesse no culto todo mundo junto, né, Wilson? Amém. Ontem ela pregou, pastor, foi 42 minutos. Pregou esse sermão na igreja? Foi porque eu ia pregar já, e aí veio o Ela trabalho. já estava na escala. E eu já, desde quando nós começamos isso, tudo que eu faço dentro desses formulários. Até uma pesquisa que eu vou fazer, eu faço dentro do formulário. Sim. Então, eu fiz dentro desse formulário e achei muito bom. E eu falei: não, então eu vou aproveitar e meu trabalho já está pronto. Amém, amém. Ô, Rose, a gente que conhece você sabe que você é uma mulher de Deus, né? Uma mulher que Amém. é usada, né, pelo Senhor. Assim, pela sua experiência que você já tinha, fala para a gente aí, a matéria contribuiu, ajudou, assim, em que aspecto? O que é que você poderia dizer para a gente? Tá mudo, tá mudo.
Ativa aí, Wilson. Tá mudo aí o áudio. Aí. Eu já preguei algumas vezes, mas a melhor coisa é quando você faz uma coisa estruturada. Porque às vezes você vai e bota várias coisas em um papel e você não tem aquele script, né? Aquela estrutura que lhe ajuda. E às vezes eu ficava querendo pescar, eu tinha vontade de roubar umas anotações de algum pastor, alguém, e para ver como é que ele desenvolvia aquilo. Então, para mim, está sendo muito interessante. Tanto é que hoje eu não consigo, eu estudo, leio algumas coisas e faço estudo, eu não consigo mais fazer como eu fazia antes, escrevendo de forma aleatória. Eu só gosto agora de fazer não só o sermão com essa estrutura, mas como aquelas análises, aqueles estudos. Escola dominical. Não, é um nome que eu tenho até análise textual não, histórico, Histórico. né? Aquilo tudo, aqueles formulários todos que o senhor passou, eu tenho utilizado. Eu acho que me deu bastante segurança, né? Na A parte de verdade, organização, na parte de Pronto. desenvolvimento, porque quando eu escolhi esse texto, eu falei, rapaz, o que é que tem a Galácia com família? O que é que tem a Galácia com a família? Teoricamente, nada. Mas Paulo estava falando aqui de doutrinas erradas, de falsos mestres, e às vezes a gente se torna crentes que não aplicam a palavra para a nossa família, para a nossa casa. Quem tem que comer primeiro desse fruto são os nossos, né? Os nossos Sim, são os nossos. exatamente. Perfeito, minha irmã. Muito boa, palavra abençoada. Certamente na igreja, com mais tempo, foi muito melhor, né, Wilson? Foi bom. Falei com ela. Foi Amém. 40 minutos e eu também botei o cronômetro Que ela quis. para não extrapolar. Mas tem sido muito bom, pastor. Amém. Amém. Pronto. Vamos para a próxima, né? Se sobrar um tempinho, gente, aí a gente abre para comentários, mas se quiserem comentar também no chat, né? Fiquem à vontade, que aí depois, no finalzinho da aula, a gente retoma. E se for o caso, a gente comenta depois lá no grupo também, não tem problema, tá? Mas vamos para a próxima pregadora da noite, a irmã Solange. Cadê você, Solange? Estou te procurando aqui na tela. Será que ela precisou sair, gente? Eu não estou achando aqui. Ah, já ativou até o microfone. Cadê você, mulher de Deus? Tô aí, ó, tô aí no cantinho. Aí. Vou te fixar aqui, tá certo? Pronto, Achou? apareceu aí para todo mundo? Já. Se você quiser ativar a câmera, ou se não puder também, não tem problema não. A minha câmera está ativada, eu acho que está com algum problema. Eu estou usando pelo notebook. Será? Para a gente aqui tá só... Tá aparecendo a imagem dela para alguém? Não, né? Tá não. Ou, pastor, deve ser algum problema no notebook e a minha câmera está ativada. Ó. Pode ser assim ou eu posso transferir para o celular? Tanto faz. Não, tá ótimo. Achou. Agora você apareceu. Apareceu. Agora você até um apareceu. susto. Pronto. Vamos lá? Minutos. Deixa eu usar aí, irmão. Amém, amém. Graça e paz, irmãos. O meu nome é Solange, sou casada com o Reginaldo, tenho 2 filhas, Mariane e Sofia. Eu sou evangelista na Igreja Batista Renovada no Brasil, em Condeúba, sob o pastoreio do Bispo Neto, e será uma honra hoje compartilhar com vocês a poderosa palavra do Senhor. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 28. Hoje falaremos um pouquinho sobre obediência.
Que esse tema desperte em nós o desejo de permanecermos obedientes ao Senhor, atraindo assim todas as bênçãos que Ele reservou e tem reservado para cada um de nós. Amém? Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Hoje nós veremos um pouquinho sobre o poder que nós temos nas nossas mãos de exercer a escolha entre a bênção e a maldição. O livro de Deuteronômio nos conta a história de como Deus estabeleceu seu relacionamento com o seu povo. Esse relacionamento, chamado de aliança, envolvia dois aspectos importantes. Primeiro, Deus ensinou aos israelitas como deveriam agir para com ele, e depois prometeu a eles cuidado e defesa. Moisés lembra o povo tudo o que Deus havia feito. Ele queria que entendessem algo muito importante. Podiam sempre confiar em Deus, sempre, em qualquer circunstância. Mas ele também deixou claro que o Senhor sempre esteve pronto para protegê-los e que continuaria agindo assim se o amassem e permanecessem fiéis às suas leis. Mas prometeu também trazer julgamento se houvesse rebelião contra ele. Deuteronômio é claro, a obediência traz bênção, mas a desobediência ao Senhor traz consigo maldição e destruição. Veremos hoje algumas bênçãos geradas através da obediência. Eu tenho certeza que todos nós queremos ser abençoados. A primeira bênção está lá em Deuteronômio 11, 14 e 15. A obediência gera riqueza e fartura. Diz assim: então darei a chuva para a tua terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas teu grão, teu mosto e teu azeite. Darei erva no teu campo aos teus gados e comerás e se fartarás. A chuva, meus irmãos, era algo fundamental para a sobrevivência daquele povo e para a prosperidade do povo de Israel, que viviam da agricultura. Então, eles tinham necessidade da chuva. Sem chuva, não tinham como sobreviver. Deus prometia a chuva temporã. Que chuva é essa? É aquela que acontece antes da colheita. E a seródia, que é aquela que surge em uma época, numa época fora do normal. Surge na época normal. No caso, a temporã vem antes, e a seródia é aquela que tem costume de acontecer na época normal. A chuva era essencial para que as plantas florescessem e as colheitas fossem abundantes, garantindo assim a segurança alimentar de toda a nação. A abundância de chuva era considerada um meio de Deus abençoar aqueles que viviam em obediência. E a sua escassez, a escassez da chuva, era uma forma de punição pela desobediência do povo. Se nós vivermos, meus irmãos, em obediência ao Senhor, o Senhor nos garante que nós comeremos o melhor dessa terra, que nós possamos tomar posse dessa palavra nessa noite. Deus nos criou para termos uma vida próspera e abundante, e nada pode tirar essa promessa das nossas vidas. Basta que nós prossigamos obedientes ao Senhor. A outra bênção a obediência gera longevidade de dias. Está lá em Deuteronômio 11, 18 e 21. Eu vou ler apenas o 21, que diz assim: para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais, como os dias dos céus sobre a terra.
Devemos meditar na palavra dia e noite, para que nada venha nos tirar do propósito, do caminho do Senhor. O Senhor nos deu a missão de ensinar nossos filhos em todo o tempo as Escrituras, seja em qualquer lugar, né? Andando, deitado, em casa, na mesa, nós temos essa missão de transmitir a poderosa palavra do Senhor para os nossos filhos, porque existe uma promessa que toda a nossa geração será abençoada. A obediência leva a um aumento de dias na terra, tanto para a nossa geração presente, como para os nossos filhos. Quantos jovens, meus irmãos, têm perdido as suas vidas de formas trágicas por não obedecerem aos seus pais e ao Senhor? Nós vemos aí nos últimos dias um aumento terrível de juventude morrendo de forma assim trágica, suicídio, homicídio, drogas, vícios, acidentes. Por quê? Por conta da desobediência ao Senhor e aos seus pais. Que possamos ser exemplos de obediência para que os nossos filhos andem conosco e usufruam de longos dias na terra. Que nós não possamos simplesmente pregar, mas que eles enxerguem em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, o quanto obedecer a Deus vale a pena obedecer a Deus. Eles têm que sentir esse prazer de obedecer ao Senhor e que, ao colhermos os frutos da obediência, consequentemente, eles também colherão através das nossas vidas. A obediência gera proteção e paz. Está lá em Deuteronômio 28, capítulo 28, versículos 6, 7, que diz assim: bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante da tua presença. Glória a Deus por isso, nosso Deus é fiel. Ele não mente, né? Ele vela para que a palavra dele se cumpra. E o Salmo 91 testifica isso. O Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Em todos, meus irmãos. Deus não fala aqui que é em um caminho ou outro. Em todos os caminhos o Senhor está conosco. Ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos para a glória de Deus. Mas se continuarmos sendo obedientes ao Senhor. Quantas pessoas buscam proteção hoje em coisas, em dinheiro, em pessoas? Quantas pessoas têm firmado, né, a sua fé neste mundo, mas tudo que os nossos olhos alcançam é passageiro, é falível. Obedeça ao Senhor, teu Deus, e verdadeiramente você vai estar em segurança. Glória a Deus por isso, porque o Senhor é maravilhoso. Então, a conta é simples, não, com Deus, Deus é bem claro, ele sempre foi bem claro, ontem, hoje, será eternamente assim. Bênçãos, obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Para vivermos em obediência, é necessário renunciar à nossa vontade e fazer a vontade do Pai, que é sempre boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Deus não nos criou para a maldição em momento nenhum, mas sim para termos vida e vida com abundância, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores em todas as áreas das nossas vidas. Mas nós temos um poder chamado livre-arbítrio. Eis que nós podemos escolher como viver nesta terra.
colhendo os frutos pela obediência ou pela desobediência. O que suas escolhas têm gerado? O que suas escolhas têm trazido para você e para a sua geração? Bênção ou maldição? Muitas pessoas querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. E é necessário, não tem como ser abençoado longe de Jesus Cristo. Longe dele só há maldição, só há tristeza, só há angústia. Tudo vai depender se você está ou não no centro da vontade de Deus para a sua vida. Use nesta noite o poder de escolher, receber todas as bênçãos que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Volte hoje para o centro da vontade de Deus, pois Ele deseja te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Eita glória! Se eu não fosse crente aqui, eu já estava levantando as mãos aqui. Ai, gente, glória a Deus. Amém. Amém. Falar de Jesus é maravilhoso, é muito bom falar de Jesus. Demais, né? Sim. Sim, minha irmã. Fale assim, compartilhe com a gente. Assim, a gente já está terminando a 4ª disciplina, né? O que é que você tem percebido assim que você tem conseguido talvez ver de uma forma diferente? O que tem te ajudado em quê? Fala para a gente. Sim, pastor. Como eu compartilhei com você, eu sempre fiz, né, esboços, mas essa estrutura nos faz enxergar o texto de uma maneira ampla, de uma maneira diferente, e ter ela em nossas mãos nos faz ver com clareza uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Porque quem vai a uma igreja quer ouvir algo e quer aprender algo. Então, talvez a única oportunidade que ele vai ter é aquela. Então, se nós não passarmos a poderosa palavra do Senhor para que as pessoas compreendam, eu já ouvi muitas ministrações e simplesmente a cabeça dá um nó, né? Você não sabe o que a pessoa, na realidade, quis deixar, qual a mensagem que ele quis deixar. E nós somos boca de Deus na terra. Então, se eu tenho uma responsabilidade dessa tão poderosa, foi me dada a oportunidade de ser boca de Deus, no período de 40 minutos, 1 hora, eu tenho que usar todas as estratégias. E o que eu mais tenho aprendido ao longo desses dias é a importância do estudo e da organização. Eu já era uma pessoa organizada, quem me conhece sabe disso, mas depois dessas aulas eu vi que existem coisas que eu ainda não conhecia, como eu ainda não conheço, e tenho tentado colocar em prática, porque a palavra do Senhor é poderosa, ela nos dá tantas vertentes, né, para que a gente possa trabalhar, e o que tem mais me chamado a atenção é isso. Quando eu sentei para fazer esse texto, foi maravilhoso, porque a gente pensa que conhece uma coisa, né? De repente a gente descobre tantas outras maneiras novas, e eu fiquei feliz no final, e eu consegui estruturar, eu acho que eu consegui, né, passar uma mensagem, mas o que tem me deixado, assim, me alerta no meu coração é que eu sempre preciso buscar mais, sempre, sempre mais. Estudar, estar em constante, né, aprendizado, porque nós precisamos aprender muito, muito mais do Senhor. E a organização, como eu disse, a estrutura do sermão, e eu rogar a Deus que eu, né, me aperfeiçoe mais, para que eu consiga transmitir com excelência a palavra do Senhor. Amém. Amém. Solange, Deus abençoe, querida, viu? Amém, pastor. Vamos seguir. Bom, cadê a terceira pregadora? As mulheres estão dando show aí, viu? Estou com expectativa agora alta aí, viu? Louvado seja Deus. Nossa terceira irmã que se inscreveu, a irmã Disley, já está ali, já ativando já o microfone, né? Vou fixar aqui, irmã, sua tela aqui, para a gente poder ver melhor, tá bom? E você tem 10 minutos aí, deixa Deus te usar. Amém. Graça e paz, irmãos.
né, que todos estejam na paz de Cristo, que excede todo entendimento. Eu me chamo Gisley, sou da primeira IEC de Feira de Santana, sou ovelha do pastor Ricardo Barreto, né, que tem sido uma bênção para nós, para a nossa família, para a igreja, né. Sou esposa de Hilton, né, que também é aluno aqui do senhor. Tenho 2 filhos, Hilton e Júlia, né, minha família tem, Deus tinha sido usado, né, a nossa casa, a nossa família como instrumento dele, de fato, de verdade, e sou feliz por servir ao Senhor, né. E hoje nós seremos, assim, desafiados, né, a igreja a viver o grande amor de Deus, tendo Cristo como exemplo, né. E o nosso texto está baseado em Efésios 5, versículo 1 e 2. Estareis lendo, né, se os irmãos quiserem abrir aí para acompanhar. E assim fala a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Vamos orar pedindo ao Senhor a direção da palavra dele nesta noite. Pai, nós queremos te dar graças por esse momento. Obrigada, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de se aquietarmos na tua presença, de lermos a tua palavra, e que essa palavra, Deus, venha encher o coração, assim como encheu o meu, venha estar enchendo o coração dos teus filhos nessa noite, sabendo, Pai, que de fato a dispensa não é nossa, é tua, nós apenas vamos apresentar aquilo que o Senhor já tem nos dado, que teu Espírito Santo nos ilumine nesta noite, e venha fazer, que venhamos entender, né, a palavra do Senhor. Abre nosso coração e a nossa mente para receber tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Né? Esse texto, né, foi escrito pelo apóstolo Paulo, né, e ele foi uma figura-chave, né, na igreja primitiva. Ele ali, nas suas viagens missionárias, ele ensinou a teologia, né, e a igreja de Éfeso, né, na cidade de Éfeso, na casa que ficava na Ásia Menor, e era um centro de comércio e também de cultura. Né? A igreja de Éfeso era uma das primeiras comunidades cristãs, e qual Paulo escreveu suas cartas. Né? Nós estaremos falando, a primeira coisa que nós tiramos aqui do texto, primeira aprendizagem, é que temos que ser, de fato, né, imitadores de Deus. Né? E esta frase, ele nos convoca, como crente, a imitar o caráter e a ação de Deus. Né? No contexto bíblico, a imitação de Deus é envolver viver uma vida em santidade, amor e justiça. O conceito de imitação está enraizado numa ideia de um discipulado, onde os seus seguidores aprendem a observar e replicar o comportamento do seu mestre. É para isso que o Senhor nos chama, né? Não apenas para viver uma palavra só de fato, né? Mas sermos instrumentos do Senhor sobre essa terra, sermos imitadores de Cristo. A igreja primitiva, quando os irmãos se reuniam e ali havia unidade, havia amor, né? E as pessoas iam sendo acrescentadas a cada dia, porque via de fato, porque eles imitavam a Cristo. Ali foi chamado também, a primeira vez, eles foram chamados de cristãos, por conta das suas atitudes, porque de fato eles viviam aquilo que Cristo ensinava, né? E em 1 Pedro, ele também enfatiza, né, que mais assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso proceder, pois está escrito, sede santo porque eu sou santo, né? E essa questão de santidade, meus irmãos, não é eu me separar, ir para um lugar distante, um lugar de refúgio, ficar lá sozinha e achar que eu tenho que ser santo, porque se eu misturar com as pessoas, pode ser que eu me contamine, né? Eu viver no meio de uma geração idólatra, pecadora, mas eu fazer diferença, né, no meio dessa geração. É para isso que o Senhor nos chamou, para imitarmos a Deus, e as pessoas verem Cristo em nossas vidas, refletindo de fato, né, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, né, aquilo que Ele tem nos dado na direção da sua palavra, né. A palavra do Senhor, ela foi escrita para o meu ensino, para o ensino dos irmãos, né, e por ela, nós precisamos ter ela como guia, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Né? E a segunda tópico aqui, né, seria quando ele diz aqui, andai em amor, né, no segunda parte aqui, andai em amor, né, e isso aqui não é uma expressão, essa expressão de fato, ela está no imperativo, portanto, não é uma opção, mas é uma ordem, né,
ele nos convida a andar, de fato, em amor, né? E andar em amor é algo contínuo, é algo que eu vou caminhando e vou demonstrando esse amor. Não um amor hipócrita, um amor fingido, mas um amor de fato e de verdade, né? Esse amor é demonstrado, primeiramente, na minha casa, com o meu marido, com os meus filhos, né? Quando eu aprendi e aprendo a amar o Senhor e amar Cristo, meus filhos vão aprender. Eles vão saber que meu amor por Cristo é grande e vão querer também amar esse Deus, né? E também na nossa comunidade, nossa vizinhança, a gente precisa demonstrar esse amor para que as pessoas também queiram participar, né? Queiram também receber esse amor, né? Ele diz aqui, peraí que eu me perdi, né? A imitação de Deus, peraí, gente, eu me perdi, viu? No contexto bíblico, andar é algo frequente, né? Refere-se a uma conduta ou um modo de vida incondicional. Este mandamento ecoa ao ensinamento de Jesus, né? Jesus chamou e falou aos discípulos que eles deveriam amar uns aos outros, né? Da mesma forma que ele amou, da mesma forma que ele se entregou. Andar no amor, de fato, é esse. É amar a Deus, é amar ao nosso próximo, né? E nós devemos amar em atitude, né? Amarmos as pessoas demonstrando, não só de palavra, né? A palavra do Senhor diz que se chegar alguém pedindo algo a gente, e a gente diz assim, olha, meu irmão, eu vou orar, depois eu resolvo isso, né? E se eu tento naquele momento, né, como ajudar, como cooperar por ele, mas eu, no entanto, eu digo, eu vou orar que depois eu vou resolver, isso não é demonstração de amor, né? Eu preciso dar, mesmo que seja pouco. Oh, irmão, eu não posso fazer isso agora, mas o que eu tenho aqui eu posso te ajudar. É dessa forma que demonstramos amor, né? E compaixão pelo outro. Amar também, ela é uma entrega, né? Aqui o foco dessa natureza voluntária é de Cristo, né? Ele é a expressão máxima da sua entrega, né? Ele se entregou voluntariamente, né? Ele se entregou na cruz do Calvário, a maior demonstração de amor por nós, né? E que a gente precisa entender é o amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário, né? Ele faz a entrega em obediência a Deus, né? Ele faz a entrega em amor por nós, de fato, de verdade. Quando ele orou por nós, ele diz assim, Senhor, eu não quero que você tire do mundo, mas aumente sua fé. E ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Isso é demonstração de amor. É saber que quando eu estou feliz, ele está comigo, quando eu estou triste, ele está comigo, né? Quando eu preciso de misericórdia, ele tem sido misericordioso para comigo. E assim, dessa forma, eu preciso demonstrar, né, às pessoas lá fora o amor, a misericórdia, a compaixão, né, a empatia de saber que pode contar comigo, né, que eu faço diferença onde eu moro, eu faço diferença na minha família, eu faço diferença. A nosso maior campo missionário é a nossa casa, né, e demonstrar nosso amor, a nossa misericórdia, a nossa graça, né, por aquilo que nós fazemos. Também eu penso também que tudo que eu faço na minha casa e faço de uma maneira voluntária, demonstrando não reclamação, não murmuração, né? Mas agradecendo, Senhor, obrigada porque eu posso fazer isso, obrigada porque o Senhor tem me dado a oportunidade, né? E não reconhecendo a bondade do Senhor somente nos momentos bons, né? Isso também é demonstração de amor. Senhor, tá difícil, mas o teu amor me alcançou e eu posso suportar todas as coisas porque o Senhor me amou primeiro, né? E para a nossa aplicação nesta noite, né? A primeira é imitar a Deus. É um ato de adoração, refletindo o seu caráter na sua vida diária. É uma resposta ao seu amor e sua graça, né? Quando eu me dobro, quando eu me dou diante da presença do Senhor, isso é um ato de adoração. Isso é um ato de amor, né? É um ato de entrega, né? É respondendo a Deus, Senhor, o Senhor me alcançou de tal forma. Eu estava, de fato, morta nos meus delitos e pecados, né? Mas o Senhor se entregou na cruz do Calvário. Então, eu estou demonstrando o amor, né? Que a graça, né? A palavra do Senhor diz que não foi eu que amei primeiramente ao Senhor, mas Ele me amou primeiro, né? E por causa desse amor, eu preciso dar a resposta ao Senhor, através da minha também obediência, como a irmã falou nesse instante também, né? E a segunda aqui é andai é um processo ativo e contínuo, requer intencionalidade, comprometimento para viver uma vida com Cristo, né? Eu preciso andar, e esse andar é algo contínuo, é ativo, né? Eu não posso andar hoje e amanhã eu desistir. Hoje eu estou amando, hoje eu estou perdoando, hoje eu estou sendo misericordiosa, hoje eu estou vivendo a bondade do Senhor e amanhã eu desisti de tudo, né?
é algo que eu vou caminhando, eu vou demonstrando, né? É como exalar o perfume, exalar o bom perfume de Cristo. Eu vou andando nas minhas ações e eu vou demonstrando que verdadeiramente eu fui alcançada por esse amor, então preciso andar, né? E o terceiro aqui é amar, né? Os crentes são chamados a imitar o amor de Cristo e nas suas interações diárias, né? Nós somos chamados, é uma ordem, meus irmãos, né? É uma ordem que o Senhor tem nos dado. Eu não posso amar só quem me ama, eu não posso fazer o bem só quem me faz, né? Pelo contrário, né? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber, se quer andar uma milha de duas, pegar a minha capa e dar. É dessa forma que o Senhor me chamou a amar, né? Independente, né? E orar, de fato, por aqueles que... Quando a gente começa a orar por aqueles que não nos amam, a gente começa a amar por causa da oração, né? A gente começa orando, e aí gera perdão, gera graça, gera misericórdia, e isso é amor, né? Irmãos, que Deus nos chame a viver o verdadeiro imitadores dele, seguindo o maior exemplo, que é Cristo, né? Andar em amor. Não é uma escolha, possamos lembrar sempre disso, é um mandamento, é uma ordem, é uma ordenança de fato e de verdade. Assim como Jesus se entregou por nós, somos chamados a viver esse amor de forma prática, né? Todos os dias, né? Com entrega, com perdão e serviço. E saiamos daqui decididos a refletir o amor de Cristo em nossas palavras, atitude e vida, e que Deus nos ajude nessa missão. Diante de tudo que nós ouvimos nessa noite, né? Que possamos, de fato, né, estar disposto a viver e se entregar esse amor, como Cristo também nos amou e nos deu vida e vida eterna, né? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração nessa noite. Amém. Eita, glória. Rapaz, só tá saindo coisa boa. Bom demais, né, irmãos? Bom demais ouvir a palavra de Deus, ser edificado, ser alimentado, né? É bom demais para nossas vidas. A irmã Disley quer comentar, irmã, assim, esse processo daquilo que a senhora já fazia, a senhora já pregava? Já pregava na igreja, assim? De vez em ano, viu, pastor? Assim, desculpa, culto de Ah, oração, né? Às vezes o pastor escala, eu aham. faço, né? Hoje eu sou superintendente da EBD, né? Então, na EBD é mais Estudo bíblico, uma né? organização, né? Do que uma Sim, pregação, né? sim. Mas teve um projeto aqui, Prova de Vida, né? Há mais ou menos 11 anos atrás. E eu convidei algumas vizinhas, algumas pessoas para participar aqui em casa, né? E Deus colocou no meu coração que a partir daquele dia nunca mais cessaria, né? Então, já tem mais ou menos 11 anos que tem um trabalho aqui, onde eu moro, né? Amém. Toda quarta-feira, sempre eu tenho levado a palavra, né? E Deus tem, assim, me ensinado, né? A amar a sua palavra, a ter uma vida de oração mais contínua. E esse processo aqui que a gente está passando agora, né? Esse aprendizado, tem me ajudado muito, com certeza, né? Porque hoje a gente Amém. sabe como é que começa, como é que tem o meio, como é que tem o fim, essa questão de apelo, essa questão da pessoa sair dali, sabendo o que foi falado, né? E trazendo algum ou desconforto, né? Porque a palavra precisa impactar também, sair e dizer, eu preciso mudar de vida, ou trazer também algo que dá quietação à alma, né? Então, com certeza, né? Tem me ajudado Amém. nessa Amém. Que bênção. Que bênção. Eu estou fazendo essas perguntas, irmãos, porque... Perdão. Eu estou fazendo essas perguntas. A gente começou a caminhar de fevereiro para cá, né? E é óbvio que a gente se conhece, mas a gente não conhece, às vezes, como é o cotidiano, como é que vocês estão usando, né? Esse conhecimento que vocês já tinham, tá? Vocês não... estou descobrindo a roda. Não, a intenção do curso nunca foi essa, né? Mas como vocês estão conseguindo conectar a bagagem que já tinham com novos conhecimentos, ajustando, né? E lembrando que o jeito de vocês pregarem, a maneira de falar, a maneira de organizar as ideias, não deve ser abolido, tá? Aqui, por conta da avaliação, eu coloquei uma estrutura
que para mim faz sentido e que eu uso até hoje. Pode ser que alguns decidam adotar uma ou outra coisa e fazer ali o seu esboço personalizado, né? Eu sempre penso que o esboço não deve ser ele não deve prejudicar a gente. O esboço é para ser um auxiliar, né? É para nos ajudar, tá bom? Então, é muito bom. Eu tenho alguns comentários para fazer, não no sentido crítico, de forma nenhuma, mas coisas positivas, mas eu gostaria de saber se tem mais alguém que vai se inscrever, né? Vocês ficaram encorajados ou ficaram mais tímidos? Cadê? Ninguém. Eita, gente. Pastor, eu queria só fazer um assim, quando nessa questão da gente usar, né, esses formulários, e não impede, como o senhor falou, e da gente incluir algum tópico, como eu incluí também o contexto histórico, porque era necessário que eu colocasse isso para as pessoas saberem como era aquela sociedade, né? Então, não tem nada assim engessado, mas é um roteiro que nos leva a linkar uma coisa com a outra, não fica nada solto. Eu não encho demais, mas o texto vai me chamando a ir prendendo as pontas, digamos assim. Excelente observação, né? Na introdução, gente, cabe muito esse apanhado, né? Esse apanhado histórico, ele é muito necessário. E a introdução, ela pode ser usada para isso, né? Claro que, a depender do tempo que você vai ter para ministrar, você pode esmiuçar um pouquinho mais, né? Trazer de uma forma mais profunda, para que a congregação possa ser alimentada ali também por essa cultura geral da Bíblia, né? A gente não pode achar que é só o texto bíblico, né? Que foi, a gente não pode achar a questão da temperatura, né? A gente não pode achar que somente o texto bíblico em si, cada palavra do texto bíblico, faz parte daquilo que é a vontade de Deus. Não. Saber como Deus conduziu a história da revelação, a história da construção da sua palavra, a história de levantar um homem de Deus, um profeta, para anunciar a sua palavra. Então, assim, o contexto disso é importante também, edifica também, e instrui, né? Então, assim, se você está no estudo bíblico, você vai ter um pouquinho mais de tempo, normalmente, né? Você vai ter um público que é mais de cristãos ali, dificilmente tem um visitante, às vezes, né? No culto doutrinário, tá? Assim, não é tão comum. Claro que a igreja está aberta para qualquer pessoa aí, qualquer dia, não só no domingo. Mas, às vezes, é mais incomum, né? É mais incomum ter visitante num culto dia de semana. Então, aí às vezes, você vai fazer um estudo bíblico. Eu já tive situações na igreja de cantar 2 louvores e já entrar com o estudo. Entendeu? Então, ali você vai ter 1 hora, e se vacilar, o povo quer mais, e você vai mais tempo, e ali você vai estudando a palavra, vai alimentando as pessoas. Então, vai depender muito do contexto, do público, do tempo que você vai ter, e é importante, né? Fazer essas contextualizações que a gente já aprendeu desde lá da introdução bíblica, né? Que foi a primeira mensagem. Método de estudo bíblico, a gente aprendeu bastante a fazer isso. Quando a gente fez a análise também histórico-cultural, na hermenêutica. Então, percebam que a gente está acrescentando camada sobre camada de conhecimentos que vão dar uma fundamentação, né? Assim como semana que vem, que a gente já vai iniciar geografia bíblica, né? Então, a gente já vai colocar mais uma camada de conhecimento, tá? Porque Rosenilda mesmo, ela fez, assim, um apanhado geral, né? Ela deu um show aí de geografia bíblica, né?
eu já tenho já um auxiliar aí para as próximas aulas, né? Porque ela falou, assim, quando você faz esse panorama histórico, geográfico, isso elucida algumas questões do texto, esclarece algumas questões do texto, tá? Então, é muito oportuna essa sua palavra aí, tá? João, você se inscreveu ou você baixou a mão? Você se inscreveu, né? Pronto. Então, nosso quarto pregador da noite já está aqui, já a postos. Ative seu microfone, vou fixar aqui você, para todo mundo te ver. Pronto, João. Deixa Deus te usar aí, varão. Espera só um pouquinho que no celular é mais complicado aqui para poder ajustar, mas eu vou ajustar, só um momentinho. Pronto. Pronto? Tudo ok? Tudo ok. Deixa eu aumentar o volume aqui, que tá ótimo. A imagem está ótima, o fone está ótimo. Beleza. Muito bem. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui para falar da Tua palavra. Nos usa, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e que essa mensagem possa atingir os corações e tocar nas vidas dos líderes, professores, pastores, aqueles que estão ouvindo a nossa voz. Usa-nos como instrumento Teu, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa mensagem, né, ela fala muito ao meu coração. Eu sou João Marcelo Paizão, eu sou professor de Educação Física e atuo na igreja em vários departamentos. Nesse momento estou dando aula para os adolescentes, mas já participei de várias áreas, né? Nesse momento eu estou dando um estudo para os adolescentes na Igreja Evangélica Congregacional, cujo pastor é o pastor Vilman, aqui em Aparecida de Goiânia. E nós trilhamos várias etapas, né, na igreja. Eu estou em várias áreas, né? No momento também estou trabalhando como componente do Ministério de Louvor e também trabalho na parte artística também da igreja, no Ministério de Artes, né? Tenho 2 filhos, o John e a Giovana. Sou casado com a Sheila Zanco, que também me ajuda muito em todos os processos. E o Senhor tocou no meu coração para trazer esta mensagem, né? Se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto, ele está intrinsecamente ligado a um contexto onde Paulo, ele está preso. E se a gente puder entender a ideia de estar preso, não sei quem já teve a oportunidade de visitar alguém preso, numa cadeia, ou se comunicar com alguém que está com as suas últimas palavras. E se a gente puder entender que Paulo está escrevendo os seus últimos detalhes, e se a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais, Paulo, grande pregador, evangelista, missionário, teólogo, implantador de igrejas, está preso. E essas últimas palavras têm um peso muito grande. Tem
uma pancada muito grande nas nossas vidas. Ele esteve preso outra vez, mas a primeira prisão dele, por volta do século 61 e 62, era uma prisão com regalias, né? Como se fosse com tornozeleira eletrônica, se a gente fosse contextualizar nos nossos dias. Ele podia receber visitas, foi os judeus que estavam maquinando contra ele. Agora, nessa segunda prisão, foi algo mais difícil. Por volta do século 66, 67. Na segunda prisão, ele foi lá para Marmetina, como se fosse Alcatraz, a prisão mais terrível da época. Uma prisão onde a pessoa entrava lá, ou ela já saía para a morte, ou ela saía leprosa de lá. Paulo está escrevendo nos últimos relatos dele escrito, as últimas coisas, as últimas cartas, os últimos momentos dele. E neste contexto a gente entende que tem um valor maior. Me faz lembrar de um momento em onde minha mãe, fazendo um trabalho de capelania num hospital, ela pregando e conversando com uma senhora, e ela falando sobre o céu, né, que o céu era maravilhoso, e falando para ela, falando para aquela senhora que o céu era maravilhoso, maravilhoso, o céu era muito bom. E aí ela conversando, e a moça falando que queria conhecer o céu, que coisa maravilhosa, céu maravilhoso. No dia seguinte da sua visita, ela procurou a enfermeira, e quando chegou, o leito já estava vazio. Ela já havia partido. E foram as últimas palavras, a última conversa dela, e foi com a minha mãe, naquele momento, naquela noite anterior, ela havia aceitado a Cristo, então eram as últimas palavras. E nesse momento, as últimas palavras de Paulo, preso num lugar inóspito, num lugar fedido, num lugar triste, e ele, com talvez uma condição de iluminação ruim, ele escreve algo para deixar para a posteridade, mas para deixar para a igreja algo de valor. E através desse texto, nesse contexto geral, eu trago a ideia de despertar os líderes. Uma palavra para os líderes. Eu pensei no que levar para essa noite, sendo que nós estamos falando com líderes, com professores, com pastores, com pessoas que querem ouvir a mensagem do Senhor e se dedicar mais. Despertar os líderes, professores, para a importância de viver, servir a Deus com excelência, dedicação e integridade como obreiros aprovados. Então, esse texto, ele faz a gente pensar em muitos detalhes. Eu trouxe três pontos de destaque que nós podemos apresentar nessa noite. O primeiro tópico, o primeiro ponto que podemos entender ou extrair desse texto é a diligência no serviço a Deus. Devemos buscar servir ao Senhor com empenho e esforço constante. Não pode ser algo limitado ou uma vez só. Tem que ter constância. Eu brinco assim até no meu trabalho que o treinamento também tem que ser assim. Tem que seguir essa mulher chamada constância, né? Tem que seguir constantemente lendo a palavra. Não é uma vez na semana. Não é um dia. É constantemente buscando a Deus. Constantemente se dedicando. Não é só apenas estar ativo, mas sim fazer tudo com excelência. Porque é para Deus. Para Deus tem que ser com excelência, para Deus tem que ser o melhor. O segundo ponto que nós podemos destacar é sobre a integridade diante de Deus e dos homens. Não pode ser da mesma forma. Um obreiro aprovado não tem do que se envergonhar. Brincamos a ideia de que tem que ser sem vergonha, mas não ter vergonha do evangelho. A mente dele, o caráter dele, a forma que ele se comporta, não só na igreja, tem que ser algo inteiro. Ele tem que ter integridade diante das pessoas da igreja e tudo, no seu domingo,
mas também no seu trabalho, no seu lar. Então, é necessário ter esta integridade diante de Deus e dos homens também, no seu caráter. Uma vida reta, transparente, que glorifica a Deus em todas as áreas. Um terceiro ponto que nós podemos compreender é sobre a fidelidade à palavra da verdade. O obreiro precisa manejar bem a palavra. Isso exige estudo. Tem que sentar, tem que preparar, tem que, às vezes, passar madrugadas, noites. Você tem que se esmerilar para poder trazer o melhor. É necessário, muitas das vezes, trocar. Eu vou substituir algo que vai tomar o meu tempo, um filme, uma saída, uma pizza, algo que não é tão importante. É importante, tem sua devida importância, mas temos que nos dedicar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é maravilhosa, ela é grandiosa, ela nos mostra, ela invade o nosso coração, mas é necessário que haja um estudo, um aprofundamento. Isso exige uma devoção e um compromisso real, verdadeiro, rejeitando as distorções de falsas doutrinas e se aprofundando na palavra do Senhor. Então, compreendemos de maneira geral que ser aprovado por Deus deve ser o alvo de todo cristão verdadeiro. Isso exige dedicação, santidade, fidelidade. Deus está procurando obreiros fiéis que não busquem holofotes. Não é para o homem, mas sim para Deus. Às vezes queremos aplausos de pessoas, mas se Deus compreende o nosso coração, Deus está nos vendo, e essa dedicação, Deus sabe de tudo. E essa dedicação, se podemos imaginar, como eu sou professor de educação física, eu trabalho com muitas pessoas que querem ser aprovados, por exemplo, num concurso de teste de aptidão física. Ele estuda, se prepara, ele treina, tem que ter tempo hábil para poder treinar, ele tem que ter um período de adaptação, então ele estuda e treina ao mesmo tempo. Eu já vi muitos que não se prepararam, e não sei se você já fez barra fixa, mas se você não treina, o pescoço nem passa da barra, e aí as lágrimas descem, e às vezes você se dedicou numa parte dos estudos, mas você não treinou, você não se dedicou, e ele acaba não sendo aprovado. Mas quando você treina, quando você se prepara, quando você se dedica, e você vai fazer a prova, ele está preparado, ele estudou, ele se dedicou, ele treina com antecedência, e no dia da prova, ele não fica com medo, ele não teme. No dia da prova, ele sabe que fez o seu trabalho, e no dia da prova, ele consegue o seu mérito, ele é aprovado. Assim deve ser o cristão, aquele que vive diariamente em preparação, sabendo que um dia estará diante de Deus. Hoje Deus nos chama para ser um obreiro aprovado. Reavalie a sua vida, sua dedicação, seu treinamento, sua fidelidade à palavra. Decida viver não para agradar aos homens, mas para agradar ao Senhor. Entregue-se a Ele com sinceridade e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nessa noite eu convido cada um a se entregar ao Senhor e estão dispostos a se dedicarem mais e mais à obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pronto, João. Passou o sufoco. Ai. Sim, Varão. E aí, você falou das suas experiências, mas na igreja, se você já costumava pregar, já pregou? Pois é, as irmãs
como as mulheres são mais organizadas, né? São organizadas. Eu não. Eu sou muito bagunceiro. Eu sou desorganizado pra caramba. Então, o primeiro ponto assim do curso foi me fazer ser mais organizado. Quando o irmão falou da pasta, como é que é? Pasta de ideias, um acervo o banco de ideias. Eu falei assim, meu Deus, eu sou muito bagunceiro, eu tenho que ser mais organizado. Então, isso daí o curso me faz ter mais zelo nesse processo de organização. As ideias, elas têm que estar prontas, elas têm que estar na manga, elas têm que estar nos arquivos onde eu consigo acessar para que facilite a pregação, para que a gente tenha em mãos instrumentos, ferramentas, e facilite para que a gente consiga falar da melhor forma e acessar esses conhecimentos. Me trouxe também a perspectiva de organização das ideias também, além de organizar de maneira geral, a organização das ideias, como elencar cada item e como aplicá-los dentro de um período de tempo que, para mim, difícil pra caramba falar em 10 minutos. Eu tive que me preparar e treinar um pouquinho, como eu falei do treinamento, para cronometrar cada parte e não extravasar muito. Então, para mim tem sido uma bênção, mas a principal foi de uma tenaz que veio assim nas minhas costas, de dedicação à palavra, de leitura a mais. Eu gosto muito de história, apesar de ser formado em educação física, mas quando o pastor falou da questão de geografia, eu já fiquei eufórico. Gosto de geografia, gosto de história, gosto de todo o contexto para poder preparar a palavra ou um estudo. Não sou fluente, mas eu gosto das terminologias de grego, eu gosto de trabalhar a ideia do hebraico, então isso daí enriquece muito a palavra. E aí essa tenaz que veio nas minhas costas aqui se dedica mais, estuda mais, busca mais, ora mais, e o Senhor tem abençoado. Para mim, às vezes, por exemplo, eu cheguei agora, estava sem imagem, mas é que eu estava comendo alguma coisa, me preparando, lanchando, porque eu tinha acabado de chegar da academia, dei uma última aula correndo, aí sentei aqui, eu falei, vai dar para eu levantar minha mãozinha e trazer a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então tem sido maravilhoso para mim. Graças a Deus. Uma bênção. Amém, varão, amém. Deus abençoe. Queridos, vamos lá. A gente tem tempo aqui, eu acho que para mais um. Cadê o povo corajoso? Tudo com a câmera desligada, com exceção de Ellen, de João, né? O resto está tudo escondidinho aí, viu, Ellen? É porque Ellen quer falar, pastor. Meu Deus, eu estou sentindo também, Luiz. Só ficou aí, viu? Isso. Eu acho que, como é a última pessoa, acho que essa pessoa vai ter meia hora para falar, né? Eita, Jesus. Entrega o recado de Deus em 10 minutos aí, irmã. Não, eu fiquei por último para pegar o tempo do povo tudinho. Graça e paz, irmãos, para quem não me conhece, né? Acho que todo mundo aqui já me conhece, quase todo mundo. Eu me chamo Ellen, sou missionária atualmente aqui no campo de Brejões, né? Na congregação de Brejões. Esposa do pastor Édipo, o pastor Édipo agora, viu? E sou mãe de 3 filhos, Aureline com 12 anos, Heitor com 4 e Helena com 8 meses. Para mim é um pouco desafiador, né? Principalmente com uma bebê. Eu, às vezes, mando até mensagem para o pastor, o quanto é difícil, assim, conciliar a questão do estudo e conciliar a questão da maternidade, né? Juntamente com todas as demandas que se tem uma vida tanto de uma mãe, né, quanto no ministério. Mas, assim, eu tenho nos dado graça, né, e a gente tem conseguido. Eu já estou na 4ª matéria, né, para a glória de Deus. E eu creio que chegarei ao final, viu, pastor? Tenha paciência aí comigo que eu chego lá. Para mim foi bem difícil fazer o trabalho de hoje, porque se passaram 2 semanas, né, os meninos todos adoeceram aqui em casa. Então, quando eu me dei conta, só faltava 1 semana para fazer o trabalho. Mas Deus é fiel, né? Estamos aqui. Vamos lá. Abram suas Bíblias, aqueles que puderem.
Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Um instante que eu vou fechar aqui a porta. Marcos, capítulo 10, é uma passagem bem conhecida. Estarei lendo do versículo 46 ao 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos entregar, Senhor amado, os nossos corações diante da tua presença, Senhor, e te pedir, ó Pai, fala conosco, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, estar sensíveis, ó Deus, a ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Aplica, Senhor amado, essa palavra aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, constantemente ter a nossa fé estabelecida em ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu objetivo nessa noite, meus irmãos, é despertar em nós a necessidade de depositar a nossa fé em Deus, independente da situação. O título que eu coloquei nesse meu sermão, meu esposo sempre gosta de dizer que o título é mais ou menos o nome do seu filho. Então, eu pensei bastante a respeito disso, né? E coloquei um encontro inesperado. Talvez você já tenha tido algum encontro inesperado na sua vida. Talvez tenha sido uma conversa casual, ou um evento inesperado, uma experiência que ele levou em uma nova direção. Pois bem, Bartimeu, ele era um cego, e em sua cegueira física e suas limitações e condições de vida, ele não tinha nada a se esperar. Acredita-se que ele não era casado, não tinha estrutura financeira, também não tinha trabalho e provavelmente não podia sequer entrar no templo. Podemos afirmar que ele tinha uma vida de mesmice, onde todos os dias ele se levantava e ia buscar alguma esmola para levar para casa. A probabilidade de Bartimeu recuperar da sua visão era 0. Assim também a sua possibilidade de um transplante para que ele enxergasse. Nem ao menos usar óculos, né, como muitos usam hoje. Em sua vida, não se tinha nada a esperar além da compaixão de alguém para lhe ajudar com um dinheirinho ou um pedaço de pão. Provavelmente ele ficava no finalzinho da cidade de Jericó, pois era ali onde os fiéis passavam. Então, talvez a oportunidade era maior das compaixões das pessoas. A vida de Bartimeu não era fácil. Existiam diversas dificuldades e limitações. E talvez você olhe para a sua vida hoje e se veja com muitas limitações. Seja uma limitação financeira, uma limitação de sonho ou físicas. Diversas limitações podemos visualizar em nossa vida agora. Talvez você chegue até a pensar que não consegue tais coisas devido a isto. Mas vale a pena nós observarmos para a vida deste homem que, independente das suas restrições e limitações, que com ou sem ajuda, ele levanta todos os dias e vai em busca de algo. E diante disto, a pergunta que eu faço ao texto é: o que devemos fazer quando não se sabe esperar? Em primeiro lugar, não percamos a oportunidade. Num dia como outro qualquer, Bartimeu ele se levanta e vai à beira de uma estrada, como de costume, pedir esmolas. Ele ouve um alvoroço de multidões de fiéis que está passando e acredito que ele logo pensou: hoje terei uma grande oportunidade de receber uma ajuda. Mas acontece que ele ouve pessoas comentando que Jesus está passando. Acompanhe comigo no versículo 47. Ele vai dizer: ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Acredito que Bartimeu tenha ficado muito contente
ao ouvir a multidão se aproximando. Para ele, as pessoas significavam mais chances de receber algo. Mas quando ele descobre que junto à multidão está passando Jesus, penso que ele deve ter ficado radiante. Ora, quem está passando é o chefe dos crentes. Bartimeu, ele não sabia, mas provavelmente seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. No próprio Evangelho, se você for ler aí a sua Bíblia, em Marcos mesmo, um pouco mais na frente, no capítulo 14, nós vamos ver que Jesus, ele chega no Getsêmani, depois ele é preso. Logo no capítulo 15, nós vemos a crucificação e morte de Jesus, e no 16, Marcos já vai finalizar com a ressurreição e ascensão de Jesus. Sendo assim, essa provavelmente seria a sua última oportunidade. A última oportunidade que Bartimeu teria de encontrar-se Jesus. E mesmo ele não sabendo que essa seria a sua última oportunidade, ele não hesita em seu clamor. Ele não deixa de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje nos encontramos com Bartimeu, cegos. Bartimeu, ele era cego fisicamente e por isso não conseguia ver Jesus. E nós hoje, mesmo não sendo cegos, não conseguimos ver Jesus, embora saibamos que ele se faz presente aqui. Mas por quê? Por diversas vezes nós deixamos passar a oportunidade de chamar, de gritar, de clamar pelo Mestre. Jesus está aqui. E por muitas vezes a gente vem à casa do Senhor, olha a roupa de um, o comportamento de outro, fica com o corpo aqui, mas a cabeça lá fora, nos problemas ou no amanhã. E eu convido você nesta noite a não perder a oportunidade. Não perca a oportunidade que você tem hoje de adorar, de exaltar o Senhor. Assim como Bartimeu, nós não conhecemos o amanhã. E por isso, amanhã pode ser tarde demais. Assim como diz lá em Isaías 56:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Talvez essa pode ser a sua última oportunidade de clamar por Jesus. Então aproveite, grite pelo Mestre, pois ele está aqui. Em segundo lugar, o que devemos fazer quando não sabemos o que esperar? Persista em meio às dificuldades. No 48 ele vai dizer assim, no versículo 48 ele vai dizer assim: e muitos os repreendiam para que ele se calasse, mas cada vez ele gritava mais. A multidão em volta de Jesus, com toda certeza, devia gritar o seu nome, clamavam, falavam, e sem dúvidas, devia ser um alvoroço aquelas pessoas ao seu redor. Imaginemos aí alguém famoso chegando em um lugar, era uma multidão, logo se forma ao seu redor, e estão todos gritando pelo nome do ídolo, esperando um momento para que ele lhe note. Da mesma forma, eu imagino que era com Jesus. Pois por onde ele passava, uma multidão de gente lhe rodeava e lhe seguia, porque eram muitas as maravilhas que o Senhor fazia no meio do povo. Mas acontece que no meio de tanto alvoroço, Jesus consegue reconhecer um grito de socorro. Bartimeu estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em suas palavras, ele reconhece que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele reconhece que Jesus, ele é o Messias prometido. E em suas palavras, ele também reconhece que ele não é merecedor de nada. Mas mesmo assim, ele suplica: tem misericórdia de mim. As dificuldades que Bartimeu enfrentava eram grandes, e uma delas era a multidão. Tinha diversas pessoas tentando fazer com que ele se calasse, tentando fazer com que ele desistisse de chegar ao Mestre. Ora, ele não podia enxergar Jesus para conseguir ir ao encontro dele. Bartimeu, ele não podia fazer como Zaqueu fez, correr na frente de todos e subir em uma árvore. Ele também não podia fazer como aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sangrava e conseguiu ir até Jesus e tocar em suas vestes. Bartimeu, em meio às suas dificuldades e limitações, a sua atitude foi gritar e persistir gritando, mesmo quando todos tentaram lhe calar. E quantas vezes nós, meus irmãos, usamos tudo como desculpa? Quantas vezes a gente diz: eu estou cansado, eu trabalhei muito, eu vou deixar para depois, eu não posso. São tantas desculpas que nós utilizamos como dificuldades para nos achegarmos a Deus, quando na verdade deveríamos fazer como Bartimeu, clamar em meio às dificuldades e reconhecer quem de fato somos diante de um Deus tão grande. Talvez você esteja aqui hoje e devido às suas dificuldades você não consiga carregar cadeiras ou correr ou servir em algo,
ou tocar nas vestes de Jesus. Mas assim como Bartimeu, você pode fazer algo, gritar. Clame em meio às dificuldades. E por mais que todos tentem te calar e te impedir, persista, assim como Bartimeu persistiu. Em terceiro lugar, o que devemos fazer quando não sabemos o que esperar é tenha fé. Cristo te ouve. Acompanhe comigo do 49 ao 52, ele vai dizer assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, pôs-se em pé, e Jesus perguntou-lhes: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia Jesus estrada afora. O que fazemos quando não sabemos o que esperar? Temos fé, Cristo te ouve. Bartimeu, ele grita por Jesus e permanece gritando. É interessante porque, devido à sua cegueira, ele não consegue visualizar quando Cristo lhe ouve. Ele não consegue saber quando Jesus lhe ouviu. E mesmo que ele tenha ouvido, como iriam reconhecer que Bartimeu estava a gritar? Bartimeu continua a gritar e cada vez mais alto, até que Jesus o ouve e manda chamá-lo. Então os discípulos levam Bartimeu a Jesus e o mestre o pergunta: o que queres que eu te faça? Veja bem, Bartimeu, ele tinha saído de casa em busca de esmolas e agora ele encontra-se diante de Jesus e diante do mestre. Ele agora não quer mais esmolas. Ele não quer mais um dinheiro ou um pedaço de pão. Diante de Jesus, Bartimeu, ele quer algo maior, algo que ninguém pudesse lhe dar, algo que ninguém pudesse lhe oferecer, que é a sua visão, a sua cura física. No meio de toda aquela multidão, mandando Bartimeu se calar, ele não se distrai dando satisfação ou explicando à multidão por que ele está gritando. Ele simplesmente grita. Porque se ele parar de gritar, ficar discutindo com o povo, Jesus passaria e ele perderia a sua oportunidade. Bartimeu, ele teve fé, pois sabia que o Senhor poderia lhe escutar e por isso não cessou o seu clamor. E muitas das vezes nós estamos com algum problema e ao invés de primeiro orarmos, de clamarmos pelo mestre, ficamos falando com um e com o outro, tentando resolver os nossos problemas e esquecemos que Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Tentamos de tudo humanamente falando, e quando vemos que não conseguimos, começamos a orar por tal situação. Por último, quando na verdade deveríamos depositar primeiramente a nossa confiança em Deus, ter fé e acreditar que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Estamos diante do Mestre, estamos diante do Deus Todo-Poderoso que tudo pode fazer. Você até pode questionar dizendo que já orou pelo seu casamento, pelo seu filho ou por uma doença terminal, mas Jesus ainda não lhe respondeu e nada aconteceu. Se você ainda não viu o mestre, já ouviu e ainda não ouviu se você ainda não viu que o mestre já ouviu o seu clamor, clame mais, grite mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você diga que ainda não o sentiu, mas você não precisa senti-lo. Talvez você tenha dito: mas eu ainda não vi o mestre. Talvez você também não precisa vê-lo. O que você precisa fazer é crer, pois o mestre também trabalha em silêncio. Mas não deixe de clamar, pois ele ouve o nosso clamor. A oração é um ato de fé e confiança que expressa a dependência de Deus e a necessidade de ajuda. A Bíblia, ela nos revela que Deus ouve e responde todas as nossas orações, mas no seu tempo e no seu modo. Para ilustrarmos um pouco melhor, eu lembrei-me de uma breve história. Existia uma jovem cuja os seus pais eles eram pastores. Essa jovem, ela dava muito trabalho aos seus pais. Tudo que a jovem fazia era tudo que um pai ele abominava. Era mentir, beber,
era desobediência, todo tipo de coisas erradas ela fazia. E certa feita, seu pai conversando com um amigo pastor, desabafou o quanto ele estava triste com aquela situação, pois não via solução alguma para sua filha. Ele disse ao seu amigo, não tem mais jeito, ela não tem mais solução. E aquele seu amigo pastor, naquela noite, olhando para ele, disse, existe uma solução sim para a sua filha, e a solução é Jesus. Vamos orar, vamos crer que Jesus abrirá os olhos espirituais dela, e então ela será uma nova pessoa. E daquela conversa se passaram 3 a 4 anos, e eles continuaram orando por aquela jovem. E aos 18 anos daquela jovem, eles recebem a notícia de que ela havia voltado para Cristo. E todos os vícios e todas as suas práticas errôneas haviam ficado para trás. Quando o Senhor Jesus, ele nos encontra, não há vida alguma, meus irmãos. Não há vida alguma que não seja mudada. Pois Jesus, ele veio para nos salvar, para nos transformar. E às vezes nós achamos que não temos mais jeito, ou que tal pessoa não tem mais jeito, ou que tal situação não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que restaura o casamento, ele é aquele que restaura aquele que cura as nossas enfermidades, e ele é aquele também que dá vida àqueles que estão mortos. Jesus, ele é o Senhor dos senhores. E mesmo quando tudo não existe esperança, saiba que Cristo, ele é a solução. Creia, pois ele nos ouve. Para concluirmos, Bartimeu, ele conseguiu algo diante de Jesus que ninguém poderia lhe oferecer, além da cura da sua cegueira física. Ele teve um encontro inesperado com Cristo e lhes deu a salvação. Talvez hoje nós tenhamos saído de casa, assim como Bartimeu saiu, em busca de algo, de uma esmola, de algo paliativo, mas ao chegar aqui, nós descobrimos que, além dos crentes, Cristo já se fazia presente. Ele tem a salvação, ele é a solução para a nossa vida. Estamos diante do Mestre, e o que você tem a pedir? Qual é o seu pedido diante do Deus Todo-Poderoso? Eu convido você a entregar tudo nas mãos do Senhor, seja suas dificuldades, suas enfermidades, amigos, problemas. Deposite toda e qualquer situação nas mãos do Senhor, pois Ele nos ouve. Amém. Amém. Foi quase os 30 minutos. E glória, bênção de Deus, né, Amém. irmãos? Aí o povo está se regozijando aí. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã. A gente vê, né, assim, como a palavra de Deus é poderosa, né? Eu preguei nesse texto, deve ter uns 15 dias, eu acho. Mas como a palavra de Deus é poderosa, né, para nos tocar, né? Então, assim, Deus abençoe. E, assim, você tem suas lutas, né? A gente sabe disso, as correrias da vida, como a grande maioria aqui tem em escalas diferentes, né? Mas a gente sabe que é difícil estudar as coisas de Deus, se dedicar às coisas de Deus. Mas o que é que você tem percebido, assim, de crescimento pessoal, em termos de... O que é que você tem percebido, assim, talvez de evolução, não sei. Compartilha com a gente, para a gente fechar a aula aqui. Amém. Depois que fazem 3 anos, né, que nós estamos em campo missionário. O primeiro a gente foi para Cacimbas, e ao chegar em Cacimbas nós tivemos uma grande dificuldade, porque embora eu era ativa na igreja de João Pessoa, né, que era a minha igreja sede na época, eu era como membro, né, embora eu fosse ativa, eu não ministrava, né, eu não tinha esse contato, essa necessidade, vamos assim dizer. E quando nós assumimos o campo em Cacimbas, a gente viu a necessidade de eu também começar a aprender a ministrar a palavra, né, a manusear, embora eu soubesse um pouco, mas eu não tinha uma certa desenvoltura para se explicar, e era muito difícil a minha comunicação, porque até meu marido, para eu comunicar com ele assim, era um pouco difícil, eu tinha que falar e explicar para ver se conseguia, né? E aí, quando nós fomos para o campo de lá, vimos essa necessidade, pois não tinha ninguém para nos ajudar, né? Então, era eu e ele, ele e eu. Então, era nós que fazíamos tudo, até que meu esposo precisou tirar a habilitação.
E a habilitação na cidade não tinha, porque era uma cidade pequena, 7.000 habitantes apenas, então a cidade não tinha nada. Ele precisou ir para João Pessoa, ele passou aí mais ou menos um mês, né? Todas as semanas viajando e passando 3 a 4 dias em João Pessoa. Então, eu precisei aí assumir, né, essa área. E então, para mim, foi bem desafiador. Ele colocou, e ele me ajudava, né? Então, o pouco que eu sabia era o que ele tinha me passado. Olha, filha, faz assim, 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 que eu faço assim, e assim fica mais fácil e tal. Então, o pouco que eu sabia era isso. Mas é justamente a estrutura que o senhor passou. Então, já era já comum, né, eu fazer essa estrutura. Desde então, de 3 anos para cá, aos pouquinhos, sempre que dá, aí eu trago uma reflexão, algo assim, mais simples. Já preguei também aqui na igreja, dia de domingo. Mas algo novo para mim foi a questão do apelo, porque para mim o apelo era apenas para pessoas descrentes, ou uma pessoa que já ouvia, né, a administração da palavra, já frequentava, mas ainda não tinha assumido, assim, não tinha tido como é que eu posso dizer, não tinha tido um relacionamento com o Senhor de verdade, ou um compromisso ali de aliança, né, com Cristo. Então, para mim, o apelo baixava isso. Então, para mim, assim, a luz foi justamente a questão do apelo, de chamar, né, de fato, os irmãos para aquele tema que foi proposto, de chamar para um desafio juntamente com você, porque a partir do momento que a gente prepara um sermão, né, ou seja, uma reflexão, ou seja, uma pregação grande, enfim, a nossa dedicação, ela continua sendo a mesma, porque nós precisamos, de fato, estudar para sabermos o que estamos falando. Então, independente de ser 10 minutos ou de 40 minutos, 1 hora, como foi nos dado. Então, quando a gente para analisar, eu já fui desafiada com essa palavra, então, o apelo é justamente passar o desafio para os demais. Então, para mim, foi o que eu não sabia, né? Assim, o principal que eu não sabia foi justamente isso. Amém. Amém. Deus abençoe. Gente, que noite, hein? Eu fui muito abençoado com cada palavra, anotei aqui, obviamente que eu tenho os esboços, né, de cada um de vocês. O relógio não é crente, tá? Eu sei que talvez alguns gostariam também de compartilhar, então, assim, eu quero me comprometer com vocês para, na próxima segunda, caso alguém queira muito compartilhar aquilo que preparou, né? Aí eu deixo, de repente, mais 1 ou 2 alunos, né, que queiram, tá bom? Agora, me avise com antecedência para que eu possa organizar a aula também, pensando nessa oportunidade, né, que vai ser dada aí, talvez, para mais alguém, tá? Ninguém se manifestou, pelo menos até agora, né, no chat, mas caso tenha algum aluno que queira compartilhar, para a gente não se alongar mais aqui, né, porque foi muito, muito bom, e a gente também teve esses comentários que não estava não estava no script, mas eu fui sentindo assim, a necessidade de perguntar isso, porque eu acho que é meio que o sentimento da maioria, né? Talvez alguns estejam no curso com dificuldade de entender algumas coisas, e às vezes bate aquele desânimo, né? É natural, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, que nenhum trabalho é vão no Senhor, né? E mesmo que você não esteja conseguindo dar 100% para o curso, eu sempre digo assim, olha, o que eu posso é 10%, então eu vou ser fiel nos 10% que eu posso, né? Olha, eu posso me dedicar para esse curso, a aula de segunda e 1 hora extra na semana, pronto. Então, dentro desse pouco tempo, eu vou ser fiel, eu vou me preparar, né? E aí, Deus honra, quando você pode não dar tudo o que você gostaria de dar, mas você está dando tudo o que está dentro do seu alcance, né? Então, gente, Deus abençoe. Assim, é claro que estar aqui numa aula online, onde você não tem noção direito de quem está ouvindo, em que lugar está, é diferente, né? É diferente. Então, o desafio é duplicado, né?
Se a gente tivesse agora numa sala de aula com 40 Para mim foi pessoas... um desafio gigante falar online. Poxa, Então, mas assim, mas a palavra de Deus, ela abençoou, ela edificou as nossas vidas, né? Cada um com o seu jeitinho de falar, com a sua estrutura, mesmo sendo a estrutura igual para todos, mas o tom, a entonação, a ênfase é diferente, e isso faz, né? Isso faz, assim, muita diferença para nossas vidas, né? A questão da conexão é muito importante. Você se conectar com quem está te ouvindo, né? Quando você fala da sua família, quando você fala quem é você, o seu coração está aberto, isso gera um efeito, né, contrário muito positivo, onde as pessoas também se identificam e elas te ouvem, né? Então, isso aí, ó. E para quem não terminou, né, irmã Sueli, vai dar aí um caldo bom, né, para fortalecer, tá certo? A questão dos tópicos, gente, é só uma dica que eu quero dar, tá? Tentem enfatizar um pouquinho mais. Os tópicos, boa parte das pessoas, de tudo que elas vão ouvir, boa parte vai vir desses tópicos, né? Então, vocês fizeram a divisão bem perfeita, né? Vocês fizeram bem organizadinho, mas na hora de ministrar, tem que tentar não dizer assim, tópico 1, tópico 2, mas dizer assim, olha, essa parte aqui eu estou falando sobre tal coisa, né? E aí deixar isso mais assim, mais enfatizado, né? Outra coisa também que por exemplo, Rosenilda, ela usou diversos textos, e não é errado, tá? Quando eu digo que é para evitar usar muitos textos, é se você precisa ficar abrindo a Bíblia o tempo todo, né, para a congregação ficar acompanhando essa leitura. Agora, se na fluidez do que você está falando, você vai citando, não é errado. Quem costuma ouvir sermões, por exemplo, claro que não é Spurgeon pregando, né? Mas os sermões de Spurgeon, se você lê, ou se você ouvir, Josemar Bessa gravou muitos, né? Eu acho que ele já deve ter gravado todos que são traduzidos, né? Alguns ele traduziu. Quando você ouve os sermões de Spurgeon, você vê que ele citava a Bíblia, às vezes ele nem dizia o endereço, mas quem conhece a Bíblia sabe que ele está citando a Bíblia o tempo todo, o tempo todo. Então, assim, quando eu digo que não é para usar muitos versículos, é nesse sentido, de não ficar, abra agora em tal versículo, abra agora em tal versículo. Quer dizer, se você for ler 20 textos, cada abertura de Bíblia dessa, num estudo bíblico, às vezes pode até se adequar, mas num culto à noite, isso, sabe, você mexe demais e gasta um tempo precioso, né? Cada texto que você vai abrir ali, você vai levar quantos segundos? Sei lá, 15, 30 segundos. Então, se você pedir para abrir 20, é muito tempo. São 10 minutos só para conseguir abrir o texto e ler de maneira rápida ali. Então, a fluidez que eu falo, né, vai citando como ela fez. Ela até citou os endereços, não é errado, mas ela foi falando de maneira fluida e citando os textos, tá? E outra coisa, não é obrigado a dizer o endereço. Se você está pregando, por exemplo, numa praça pública, né? E talvez tenha pessoas ali que não gostam muito, não têm muita afinidade com a Bíblia. Cada citação que você faz, se você for dando endereço, você pode ir gerando um bloqueio, né? Às vezes eu cito a Bíblia em sala de aula, e quem conhece a Bíblia percebe. Mas quem não conhece... Então, assim, eu evito de ter um conflito com o aluno, entendeu? Aquele aluno que vai dizer assim, o professor está citando a Bíblia, não sei o quê, criar uma confusão. E a palavra de Deus, ela não deixa de ser poderosa se você, de repente, naquele momento, né, não citar o endereço específico, tá? Então, assim, maravilhoso. Para mim, foi uma noite muito proveitosa. Eu estou aqui diante de um desafio, porque eu tenho aqui 5 alunos que falaram durante a aula, né? E aí vocês precisam me autorizar para que eu possa colocar no YouTube, ou então eu vou ter que colocar no YouTube forma... Oi, mamãe.
o microfone, tá, irmã? Pronto. Assim, eu posso colocar de uma forma que não fique público, tá? Se vocês preferirem. Ou eu posso deixar público lá também, tá? Vai depender. Pode ser, João? João já autorizou. Ellen já balançou a cabeça ali, parece que está autorizando também. Solange falou que não tem problema. Pronto. Só falta aqui falar aí Disley e Rosenilda, né? Se autorizar, Rosenilda já deu ok, Disley também. Pronto. Então, está autorizado, viu, gente? Está autorizado. Eu vou colocar no YouTube, porque eu creio que vai também abençoar os outros alunos, de repente, que não participou, né? E outras pessoas também ver que se a gente orar, se a gente se organizar, não tem bicho de 7 cabeças. Dá para elaborar uma mensagem organizada, abençoadora, e com certeza Deus vai usar as nossas vidas cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Vamos orar encerrando a aula. E volto a dizer, se tiver alguém que queira ainda ministrar alguma coisa, falar, na próxima aula eu vou liberar aí pelo menos 1 ou 2 para a gente, porque foi muito bom e eu não quero perder, eu não quero perder aí as ministrações, não. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela vida dos teus filhos e filhas que foram instrumentos do Senhor para nos edificar, nos consolar, nos exortar. Senhor, como é bom ver que a tua palavra, de fato, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como é bom saber, Pai, que o Senhor fala conosco por meio da tua santa palavra. Sentimos a tua presença nessa aula, sentimos o toque da tua palavra, e nós adoramos ao Senhor por isso. Nos ajude a perseverar, Senhor, nessa construção que estamos de conhecimento, de entender melhor a tua palavra, para pregar com fidelidade, para ensinar com fidelidade. Nos ajude, nos dê uma semana abençoada, uma semana de graça do Senhor, Pai. Nos ajude em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Sábado a gente tem a aula gravada, e aí eu ainda vou definir se eu termino alguma coisinha de homilética, tá? Ou se eu já entro com alguma coisa de geografia bíblica. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Boa noite de sono aí para todos aí, tá bom? E qualquer coisa, continuo